Fala pessoal do canal, Sermon aqui, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje trago pra vocês a minha crítica honesta da quarta temporada de Cobra Kai, pessoal. E essa temporada aqui, na minha humilde opinião, é a melhor temporada de Cobra Kai, cara. Até o momento, claro, né? Ainda vai ter a quinta e a sexta pra gente reassistir. Mas a quarta temporada é sensacional, cara. É como se eles tivessem pegado tudo que foi construído na primeira, na segunda e na terceira. E aqui na quarta, ser o auge de tudo, cara. Tudo. É muito bem feito, cara. Todas as tramas. Tem o Terry Silver de volta, que eu vou deixar mais pra falar dele no final, porque pra mim foi uma trama incrível, cara. Incrível, assim, Enfim, vamos começar, como todas as minhas críticas honestas de Cobra Kai, separando em núcleos, tá, pessoal? Porque não tem como eu fazer essa crítica resumindo tudo que aconteceu. É difícil. Pelo menos é difícil pra mim, que não tem edição dos meus vídeos. Então eu separei aqui em alguns núcleos e vou começar a citar o que eu gostei e o que eu não gostei a partir deles. O primeiro núcleo, pessoal, são dois dos protagonistas, que é o Johnny Lawrence e o Daniel LaRusso, finalmente trabalhando juntos, mas ao mesmo tempo separados. Porque o que eles decidem? O Johnny Lawrence pega todos do Miyagi-Do e treina eles. O Daniel LaRusso pega todos do Cobra Kai e treinam eles. Só que a amizade do Miguel com o Daniel é algo muito bom, cara. É algo muito bem feito, bem construído. Do Daniel ensinando ele a dirigir, ensinando ele a consertar carro. E, cara, a gente tem que entender o Miguel. Por mais que ele tenha o Johnny como pai, o Daniel, cara, é o sogro dele, né? Ele tem que tratar bem, ele tem que ser respeitoso com ele. E o Johnny acaba ficando amigo da Sam, que é a filha do Daniel. A Sam começa a ficar mais agressiva. Desde a temporada passada, a Sam já tava muito no modo dela começar a procurar as brigas, né? E aqui na quarta temporada não é diferente. A Sam, ela tá agressiva, cara. Ela tá agressiva. Qualquer coisa ela já quer brigar, já chama todo mundo do Miyagi-Do pra lutar. Então a Sam tá realmente muito instável nessas últimas duas temporadas. E o Johnny é a pessoa perfeita pra continuar essa agressividade que ela tá sentindo no coração dela. Mas outra coisa muito bacana dos dois personagens, o Johnny e o Daniel, é que eles também se ensinam. Então o Daniel ensina o Johnny a ter mais calma, mais paciência, a se defender. Ele ensina o Miyagi-Do para o Johnny. E, ao mesmo tempo, o Johnny ensina para o Daniel o Cobra Kai. Embora eles falam que são... Como é que é o nome do dojo novo do Johnny? Águias de Falcão, sei lá, Garras de Falcão, enfim. Mas, sinceramente, o Johnny ensina o Cobra Kai para o Daniel, né? Strike first, strike hard, no mercy, né? Bata primeiro, bata forte e não tenha misericórdia. E é o que o Daniel acaba fazendo no final do episódio, que ele briga com 3, 4 caras ao mesmo tempo, jogadores de rock, os amigos dele. E quando o Daniel derruba todo mundo, o Johnny aparece. E o Daniel até pergunta para ele assim, onde é que você tava? Aí o Johnny fala, eu não estava na luta. Porque o Daniel ensina pro Johnny, o Miyagi-Do, que o melhor jeito de ganhar uma luta é não fazer parte dela. E é o que o Johnny faz no final do episódio. Então, muito bem feito. Mas como sempre, eles acabam brigando por motivos idiotas. Eles até têm a continuação da batalha deles, do primeiro filme, né? Porque o Johnny ganha a primeira luta na praia e o Daniel ganha a segunda luta no campeonato. E aí tem essa terceira luta que acaba empatado, porque os dois acertam um ao outro ao mesmo tempo. Então, foi uma prévia da amizade ainda mais forte que nós vamos ver deles nas próximas duas temporadas. Outro núcleo muito bacana aqui é o do Rob, que ele saiu da prisão de jovens, né? Ele, por causa do Daniel, botou ele entre aspas, né? Entregou ele pros policiais. Ele saiu, ele tá livre, tá totalmente de boa, né? A justiça não tá mais atrás dele. E ele vai e entra no Cobra Kai. Só que o Rob, diferentemente do Miguel e do próprio Falcão, ele não leva as coisas tão no literal assim. Então, por mais que ele tá sendo ensinado pelo John Kreese e pelo Terry Silver, ele tem os próprios pensamentos. Ele não se deixa entregar, tipo, tudo que meu sensei fala eu sigo a risca. Não. O Rob tem noção, ele tem discernimento do que é certo e do que é errado. E esse outro núcleo do Rob no Cobra Kai envolve ele com Kenny, que é o personagem novo aqui da série. E é muito bacana porque nós tínhamos a geração mais velha, que é o Daniel e o Johnny, que eles já estão mais velhos. Aí tem a geração ainda mais velha que eles, que é a do John Kreese, do Miyagi e do Terry Silver.
Aí tem a geração mais nova, que é o Rob, Falcão, Miguel, Sam, Tori. E agora nós temos uma geração ainda mais nova, a geração mais juvenil ainda, que é o Anthony LaRusso, que é o filho mais novo do Daniel, e o Kenny, que são mais ou menos na mesma idade ali. E é muito legal como a série brinca de como uma pessoa que sofria bullying, que é o Daniel, pode ter um filho que pratica bullying. Porque o Anthony, ele é rico, ele é popular, ele, sabe, ele ostenta, ele é fodão, ele é o fodão. Então ele começa a fazer bullying com o Kenny porque o Kenny tá se aproximando da menina que ele gosta. E o que isso nos lembra? O Daniel, quando começa a aproximar da Ali no primeiro Karate Kid, o Johnny começa a fazer bullying com ele. E é exatamente a mesma coisa, cara. O Kenny aqui dá muita dó, velho, dá muita dó. O Anthony, ele nem faz bullying no sentido de agressão, mas ele faz o bullying no sentido de humilhação. Ele fica humilhando o Kenny durante a temporada inteira, até que a reviravolta final, o Kenny começa a virar o cara que faz bullying. E a série faz isso de uma forma tão natural, de uma forma tão bem feita, que chega no final da temporada, você não acha forçado. Você não fala assim, nossa, o Kenny fazendo bullying com o Anthony, que forçado. Não. Você fala, cara, ele sofria bullying, ele entrou pro Cobra Kai, ele vira amigo do Rob, o Rob meio que vira um mentor do Kenny, ele aprende a lutar, você vê o crescimento dele, você vê que o Terry Silver prefere muito mais o Kenny do que o Rob, e no final da temporada o Kenny ele vira o vilão da vida do Anthony, porque o Anthony, por mais como eu disse, ele fazia bullying, ele não sabia lutar, então era mais por vias de humilhação. O Kenny não, o Kenny faz bullying por vias de soco, de chutes, de agressões, né? Então, o Kenny é um personagem muito bem escrito, principalmente nessa temporada, e a amizade dele com o Rob eu acho sensacional. E finalizando o núcleo do Rob, eu vou deixar pra citar a luta no final, tá? Dele e do Falcão. Finalizando o núcleo do Rob, ele se desculpa, por mais que o Johnny também se desculpa, né? Mas enfim, ele se reconcilia com o pai dele, o Johnny Lawrence. Porque ele olha pro pai dele e fala assim, cara, eu entendo um pouco melhor você agora, porque eu tô mentorando um menino, o Kenny, e no final da temporada o Kenny você vê que ele tá com ódio nos olhos, um ódio que o Rob não consegue conter. Então o Rob entende a posição do pai dele, que o pai dele vê esse ódio no Rob e o Johnny não sabia o que fazer. E o Rob não sabe o que fazer com o Kenny. Então os dois se perdoam, os dois se abraçam, é muito bonita a cena, assim. O Rob nessa temporada, eu diria que talvez seja a melhor dele. Ele tem os fundamentos do Miyagi-Do, ele tem os fundamentos do Cobra Kai, ele tem dois professores muito poderosos, que é o John Kreese e o Terry Silver. Ele ensina o Miyagi-Do para o próprio Cobra Kai, para eles saberem se defender e contra-atacarem, o estilo Miyagi-Do. Ele tem uma nova namorada, que é a Tori, que gosta muito dele, diferente da Sam, que por mais que gostava dele, gostava mais do Miguel. Então o Rob aqui nessa temporada, eu diria que ele tá perto do auge dele. Eu tenho que, como eu disse, tenho que reassistir a quinta e a sexta temporada para me lembrar se ele fica ainda mais forte. Mas essa quarta temporada, eu diria que o Rob tem um destaque muito grande, muito grande. Enquanto o Miguel, a própria Sam, ficam mais jogados de escanteio, eles ficam mais na gaveta, e a série foca muito no Rob, Falcão e Tori, na minha humilde opinião, dos adolescentes, né? E tocando no assunto do Anthony, que é o filho do Daniel, que ele praticava bullying no Kenny, eu gostei muito que o Daniel, cara, ele perde a paciência com o Anthony. Porque o Anthony, ele não é igual a Sam. Ele não liga pra karatê, ele não liga pro pai dele, que o pai dele foi 2 vezes campeão do Alvare, ele tá nem aí, ele tá tipo assim, mano, eu quero jogar meu videogame, quero curtir a menina ali, quero fazer bullying com esse moleque que eu não gosto. O Anthony é o filho rebelde chato do Daniel. E o Daniel sempre passa a mão na cabeça dele, passa pano pra ele, fala assim, não, ele que tá sofrendo bullying na escola, e quando a diretora explica, não, cara, a gente tem filmagem do teu filho correndo atrás do menino pra bater nele. O Daniel tem noção, tipo, não, peraí, então acho que meu filho ele não é uma pessoa tão boa igual eu achava. E o Daniel começa a pegar muito mais pesado com o Anthony, era coisa que a gente queria ver desde a temporada passada, porque o Anthony, querendo ou não, como eu disse, ele é aquele filho chatinho, sabe? Aquele filho que você fala, mano, que personagem chato, sabe? E esse é o fim do núcleo do Anthony, né? Ele começa a entender que as ações dele talvez não eram das melhores. Só que, como eu disse, né? Quando ele finalmente vai se desculpar com o Kenny, ele vai tentar resolver essa situação, o jogo já virou, cara. O Kenny tá poderoso, o Kenny tá com ódio. E o Kenny não vai perdoar o Anthony tão fácil. Vamos para o outro núcleo de duas personagens aqui, que é Sam e Tori. E bom, pessoal, como eu disse, a Sam e o Miguel foram jogados de escanteio, eles não têm tanto focos assim nessa temporada, mas a Sam, ela tem uma disputa ali com a Tori,
desde a segunda temporada, mas aqui na quarta, ela começa a ir atrás da Tori para fazer bullying com ela, no trabalho da Tori. Ela começa a importunar a Tori. Não estou nem entrando no mérito se a Tori merecia ou não isso, porque a Tori realmente pega muito pesado com a Sam na segunda e na terceira temporada. Só que aqui na quarta, a Tori tem outras preocupações. Ela tem que cuidar da mãe doente, tem que cuidar do irmão mais novo, tem que pagar o aluguel, tem que trabalhar em 2 empregos, tem que treinar no Cobra Kai. A Tori tem várias preocupações na cabeça dela, enquanto a Sam, a única preocupação é: tenho que lidar com a Tori. Então, enquanto a Tori tá pensando em 1 milhão de coisas, a Sam só pensa em uma. E a Sam fica, a Sam fica importunando a Tori durante a temporada inteira. E aí vem um outro núcleo que eu gostei bastante, que é a Tori com a Amanda, a mãe da Sam. Porque, querendo ou não, pessoal, a figura materna da Tori é a mãe que tá doente, então ela não está presente. E a figura paterna da Tori é o John Kreese. Então, olha isso, ela tá numa situação muito lascada. E a Amanda, por ser mais velha e tal, ela tem consciência de que a Tori, ela realmente tem uma vida difícil, principalmente porque o John Kreese vai defender a Tori contra a Amanda no mercado. Então é muito legal ver a Amanda tratando bem a Tori e tentando ajudar ela. E é uma dinâmica muito legal, porque a filha da Amanda não gosta da Tori, a Tori machucou a filha da Amanda, ao mesmo tempo a Tori tem uma vida difícil e a Amanda tenta ajudar a Tori. Porque essa série, ela não é preto no branco. Não é como se a Tori é vilã, ela é do mal, tudo que ela faz é ruim. Não. Ela trata muito mal a Sam, sim, só que a série também contextualiza qual é a situação da Tori. O porquê as coisas aconteceram do jeito que aconteceram. E é muito legal ver a Amanda cuidando mesmo da Tori, assim, é como se fosse realmente, entre aspas, né, uma mãe, uma madrasta, uma pessoa que ajuda. Ela até ajuda a Tori a voltar para a escola. O que é muito legal, cara. Eu realmente gostei muito da Amanda. Eu gosto muito da personagem Amanda durante todo o Cobra Kai. E aqui eu acho o papel dela fundamental. E agora vamos para... Talvez não. Eu vou afirmar isso. Até o atual momento, a melhor luta de Cobra Kai, pessoal. Falcão contra Robbie no 10º episódio da 4ª temporada de Cobra Kai. É sensacional essa luta. Toda a coreografia de luta, como os dois estão lutando no auge deles, cara. E eu tenho que informar vocês que esse foi o último ápice do Falcão, tá? A 5ª e a 6ª temporada vão nerfar o Falcão demais. Mas vamos deixar pra falar isso mais pra frente. Falcão e Robbie aqui lutando, cara. Eles lutam muito bem. A coreografia é muito boa. Você acredita que eles estão se acertando e se defendendo. Tanto que eles ficam tanto tempo lutando sem fazer ponto, que vai pra um... Eu não vou lembrar o termo exato do Cobra Kai, mas se eu não me engano isso acontece também no Karate Kid 3, que é quando você fica muito tempo lutando e nenhum dos dois lutadores faz pontos, você entra no ponto final, que é quem acertar o outro acaba a luta. E a luta é tão boa, tão boa, tão boa. Aí o Robbie, conforme ele vai lutando, como eu disse, a coreografia é excelente. A camisa dele, o kimono dele, vai abrindo. Ele tá tão bolado assim, cara, que ele mesmo tira o kimono. Aí o Falcão olha pro juiz assim, cara, pode tirar a camisa no torneio? Aí o juiz fala, tipo, sei lá, tá ligado? Aí o Falcão tira a camisa também, a luta continua e o Falcão ganha, cara. É muito boa essa luta. Ela é muito superior à batalha da Tori contra a Sam, sinceramente, tá? A luta do Falcão e do Robbie, até o atual momento, na minha opinião, é a melhor luta de Cobra Kai. Falei bastante, pra mim é a melhor temporada, é incrível, tudo aqui é muito bem feito, tudo aqui é muito bom, cara, é muito bom mesmo. Sensacional, pra mim é o auge de Cobra Kai. Essa temporada, ela consagra, ela te recompensa por você ter assistido as outras 3 temporadas, por você ter assistido os 3 primeiros Karate Kids, que sim, você precisa assistir o Karate Kid 1, 2 e 3 para assistir essa temporada, porque eles introduzem novamente o Terry Silver. E agora, no final do vídeo, eu vou falar sobre o melhor núcleo da série, que é Terry Silver e John Kreese. A relação desses dois personagens. Eles se conheceram na guerra, os dois se alistaram, os dois foram pra guerra, e o John Kreese, ele salva a vida do Terry Silver a se colocar no lugar do Terry Silver para lutar com o comandante deles, coisa que nós vimos na 3ª temporada de Cobra Kai. Então, beleza, você tem um contexto. Terry Silver foi salvo pelo John Kreese. O John Kreese abre o Cobra Kai no Karate Kid 1, né? Antes do Karate Kid 1, mas no universo ali de Karate Kid. E o Terry Silver banca, como sócio, né? Ele banca o Cobra Kai. E aí,
Acontece o que acontece com o Miyagi no primeiro Karate Kid, com o Daniel, com o Johnny. O Cobra Kai fecha. O Terry Silver incentiva o John Kreese a reabrir o Cobra Kai no Karate Kid 3. Aí tem toda aquela trama do Terry Silver torturando psicologicamente o Daniel, né? O Daniel entra pro Cobra Kai, o Terry Silver treina de uma maneira muito brutal do Daniel ficar se machucando, de sangrar o braço, sangrar o pé. Ele basicamente realmente tortura o Daniel. E aí o Daniel ganha do Mike Barnes no All Valley do Karate Kid 3. E aí a gente não sabe o que acontece. E aqui na quarta temporada nós descobrimos o que realmente aconteceu. O Terry Silver se afasta do John Kreese, procura uma psicóloga, faz terapia, entende que ele tinha vários problemas ali na cabeça dele, que querendo ou não, cara, o Terry Silver era um adulto no universo de Karate Kid 3 que torturava um adolescente, cara. Tipo, a cabeça dele não era 100%. E ele se afasta do John Kreese e segue a vida dele. Até o momento que o John Kreese descobre que o Johnny Lawrence se uniu com o Daniel. Porque o John Kreese, vamos ser sinceros, se ele enfrentasse o Miyagi-Do só com o Daniel, ou o Cobra Kai antigo, né, o Falcão agora eu não lembro, águias de falcão, garras de águia, eu não lembro o nome do dojo do Johnny, sinceramente. Mas não é um dojo impactante, enfim. Se fosse só o Johnny ou só o Daniel, o John Kreese lidava de boa. A partir do momento que ele descobre que os dois se uniram, que é o final da terceira temporada, ele fala assim, cara, sozinho eu não vou dar conta. E aí ele vai atrás do Terry Silver. E o Terry Silver sempre foi rico. Tava numa vida boa, com a esposa, ali bebendo com os amigos e tal. Só que o John percebe que ele não está satisfeito com a vida que ele tem ali no momento, o Terry Silver. E, cara, o John faz a cabeça do Terry Silver. Começa a falar, cara, você não sente saudade ali da guerra, da emoção, de treinar karatê, de lutar. E é muito legal que o ator que interpreta o Terry Silver, ele, se eu não me engano, ele é faixa preta de karatê. Ele realmente é um cara atlético que sabe lutar. E como personagem agora, não o ator, o personagem Terry Silver, ele sente falta disso. Tanto que o John Kreese, ele faz de propósito. Ele traz elementos da vida antiga do Terry Silver pra ele sentir saudade. E aí, acho que no capítulo 3, se eu não me engano, o Terry Silver volta pro dojo do Cobra Kai e fala assim, cara, eu tava tendo uma vida tão boa, eu tava feliz e você me trouxe de volta. Por que você fez isso? Aí o John Kreese fala, cara, eu fiz isso pra te ajudar, porque eu sei que você sente essa saudade. E eu tenho que ser sincero com vocês. Como vilão, como personagem, o Terry Silver é 1 milhão de vezes melhor do que o John Kreese. Ele é mais inteligente que o John Kreese. Ele é mais perspicaz. Ele é mais cruel. E ele ensina coisas muito mais impactantes que o próprio John Kreese, cara. Só que isso que é o brilhantismo dessa temporada. Por mais que o Terry Silver, tudo nele é muito superior que o John Kreese, inteligência, como eu disse, tudo isso que eu citei aqui, ele tem um senso de dever, ele sente que ele deve algo para o John Kreese, porque o John Kreese salvou a vida dele na guerra. Então ele é submisso ao John Kreese. Ele é como se fosse o segundo sensei do Cobra Kai. E o que isso te lembra? A segunda temporada, que o Johnny Lawrence, ele traz o John Kreese de volta pro Cobra Kai, e o John Kreese, ele tá ali, só observando, aí aos poucos ele vai tomando conta do Cobra Kai, aos pouquinhos, ele assina ali o aluguel pelo Johnny Lawrence, no nome dele, no nome de John Kreese, ele toma conta do dojo, e aqui é muito parecido, cara. O Terry Silver, ele tá ali, só observando, ele vai ensinando algumas coisas, ele percebe que o Kenny tem um ódio no coração que ele quer explorar, aí ele começa a ensinar coisas que o John Kreese não concorda tanto, porque o Kreese, pessoal, ele, por mais que ele também seja cruel igual o Terry Silver, ele é burro. Então o Terry Silver chega na cara do John Kreese e fala, cara, você tinha toda a cidade aos seus pés no primeiro Karate Kid, lá de 1984. Você jogou tudo isso no lixo por causa de uma rixa com um adolescente e com um senhor de idade, que era o Miyagi e o Daniel. A gente não vai cometer esse erro de novo. A gente não vai ficar mandando nossos adolescentes ficar brigando com os adolescentes do Daniel e do Johnny. A gente vai usar toda essa raiva deles no campeonato. E o Kreese fica puto. O Kreese, não. O Kreese, como eu disse, ele é mais burro. Eles nos bateram, a gente vai bater de volta. Mas se isso custar o campeonato, se isso custar a vaga do nosso time, do nosso Cobra Kai, no All Valley, o Kreese tá nem aí, cara. Não, vamos bater que se lasque.
E o Terry Silver começa a ensinar coisas pros adolescentes, começa a ensinar golpes pro Rob. Ele fala pro Rob, cara, larga o seu medo. Ele começa a pegar o Rob pra ser o seu aluno. E o Chris não gosta disso. Só que chega um momento que o Chris olha pro Terry Silver, ou o Terry Silver olha pro Chris, eu não vou lembrar quem que propõe isso. Mas fala assim, ó, vamos fazer uma disputa entre nossos alunos, valendo uma latinha de cerveja ali, enfim. Só que a gente sabe que vale muito mais que isso. É pra provar qual é o sensei mais inteligente, qual é o melhor sensei. O John Chris, ele escolhe o Rob, que é o melhor aluno. Fala assim, mano, eu escolhi o Rob, vou ganhar. E o Terry Silver escolhe o Kenny, que é o aluno mais novato. O Chris até dá risada. Fala assim, mano, putz, tá na mão isso aqui. Só que o Kenny vence. Por que o Kenny vence? Porque o Terry Silver, como eu disse, ele é mais inteligente, cara. Ele explora o medo, a fraqueza do seu oponente. O John Chris, ele explora o ódio, a raiva, a chama, a vontade. Então o Chris, o melhor aluno dele era o Falcão. O Falcão saiu do Cobra Kai, o melhor aluno dele é o Rob. Só que, como eu disse, o Terry Silver, ele sabe qual é a fraqueza de todo mundo, cara. E ele fala, todos têm uma fraqueza. E se eu não me engano, a Tori fala, o nosso Sensei Chris não tem. E o Terry Silver fala, não, todo mundo tem uma fraqueza. Uma ou duas, ou várias. Mas todo mundo tem, no mínimo, uma. E qual era a fraqueza do Rob? O Kenny. O Rob, quando bate no Kenny, ele fica com medo de ter machucado o Kenny. O Terry Silver percebe isso e fala pro Kenny, finge que você machucou, e quando ele estiver distraído, você derruba ele. O Kenny faz isso e vence. Só que o John Chris, pessoal, ele não é flor que se cheira. Ele chega no Terry Silver e atuações brilhantes, principalmente a atuação do ator que faz o Terry Silver, que eu acho incrível. Cara, eu tenho que pegar o nome dele, eu tenho que citar pelo menos o nome dele aqui, porque esse ator é muito bom, cara. O ator que interpreta o Terry Silver chama Thomas Ian Griffith. É um nome difícil, O John Chris chega no Terry Silver e fala assim, cara, lembra daquele nosso amigo na guerra? Que ele era um merdinha e do nada ele começou a lidar como líder, começou a agir como líder, tomando a frente das operações, tudo. Até que ele foi num campo minado, pisou numa mina e se auto-explodiu. Em vários pedaços e tal. E o Chris fala isso de forma engraçada, como se tivesse sido algo divertido. Começa a rir, né? Lembra que ele se explodiu lá e tal. E o Terry Silver, diferentemente do Chris, ele não tem orgulho da época da guerra. Ele tem medo, ele tem remorso, ele tem rancor, porque não foi um momento bom da vida dele. Ele tem vários traumas da guerra. Já o John Chris, não, ele tem orgulho. O John Chris gostou de ter participado da guerra, ele se divertiu, ele matou pessoas, ele derrubou o mestre dele naquele poço cheio de cobras. O Chris, ele se divertiu na guerra. E ele começa a lembrar o Terry Silver. E o Terry Silver começa a ficar tremendo, traumatizado. Aí o John Chris chega nele e fala assim, ó, lembra que eu que te salvei, cara. Então, entra na linha. Não sei o que você tá achando aí que você é o mestre aqui do Cobra Kai, quem manda sou eu. E o Terry Silver sente isso. Tipo, caralho, tipo... tá bom. Tipo, o Terry Silver fica com medo. E esse é o brilhantismo dessa temporada, do roteiro. Porque são dois personagens essencialmente do mal, são pessoas ruins, mas são pessoas diferentes. Ao mesmo tempo que o Terry Silver, ele é mais cruel no sentido de torturar adolescentes, como no Karate Kid 3, como ele faz... enfim, como ele vai fazer algumas outras coisas aqui. O Chris, ele também é muito cruel. Só que o Chris, ele utiliza adolescentes para bater em adolescentes. São crueldades diferentes, mas crueldades igualmente ruins. Só que o Terry Silver, como eu já disse aqui várias vezes, ele é muito mais inteligente que o Chris. E o que ele faz? Ele chama o Johnny Lawrence pra bater nele, pra mostrar que quem manda ali são o Terry Silver e o John Chris. Só que o Chris, ele não permite isso. Por que ele não permite isso? Porque o Johnny é a fraqueza do Chris. E o Terry Silver faz isso só pra entender se realmente é a fraqueza dele. Então, quando o Terry Silver tá batendo no Johnny Lawrence, tá batendo, dando um pau, dando uma porrada nele, o Chris pede pra ele parar. Não, você não tinha falado que a gente ia resolver isso no campeonato? Para de bater no Johnny. E aí o Terry Silver, de fato, compreende. Pera aí. Então eu achei a sua fraqueza, Chris. Beleza, vou guardar isso na minha cabeça. E o Terry Silver vai embora, fica puto pra caralho. E aí quando a Raya, que é um personagem totalmente... É um adulto que acha que é um adolescente, enfim. O Terry Silver espanca ele. E no final da temporada, o Arraia, quando ele acorda no hospital, ele revela pra gente que quem bateu nele foi o Chris. Mas ele tá mentindo. Ele tá mentindo pra polícia porque o Terry Silver falou, você não quer entrar pro Cobra Kai? Se você culpar o Chris, você entra. E aí o Chris usa a fraqueza, o Terry Silver usa a fraqueza do Chris contra ele.
Só que tem uma coisa que a série não comentou, pelo menos não nessa temporada, e eu vou comentar aqui, que o Chris ele não tem só uma fraqueza, ele tem duas. Ele tem o Johnny Lawrence, porque se o Terry Silver tivesse batendo no Daniel no lugar do Johnny Lawrence, o Chris não ia mandar ele parar. Porque pra quem não lembra, no Karate Kid 3, tá o Chris e o Terry Silver dando risada do Mike Burns dando um pau no Daniel. É um adolescente batendo em outro. Então os dois, como eu disse, são cruéis, são pessoas ruins. Só que como era o Johnny Lawrence, que é o aluno preferidinho do Chris, que é o aluno que ele passa a mão na cabeça, que ele mais admira, quando ele vê o Johnny Lawrence apanhando, ele fala, não, peraí, para de bater nele, pô. É meu aluno, eu gosto dele. Só que a outra fraqueza do Chris é a Tori. Então o John Chris ele tem duas fraquezas e dois alunos preferidos, o Johnny Lawrence e a Tori Nichols. Tanto que quando o Terry Silver manda a Tori ser cruel, fazer coisas ruins com a Sam no campeonato, o Chris fala, não, deixa ela lutar do jeito que ela quiser. Tipo, se ela quiser lutar do jeito que ela quer, deixa. E o Terry Silver percebe isso também. E cara, o Terry Silver, vou falar pela última vez, ele é muito mais inteligente, cara. Ele é muito mais inteligente. Ele põe o Chris na cadeia e toma conta do Cobra Kai. E lembra que na terceira temporada o John Chris tinha feito uma promessa com o Johnny e com o Daniel? Quem ganhar o All Valley por mais pontos, o outro dojo tem que fechar. Então, se o Daniel e o Johnny forem honrar as palavras deles, os dois têm que fechar o próprio dojo e deixar só o Cobra Kai tomar conta de toda a cidade. Mas será que eles vão fazer isso na quinta temporada? Será? Nossa, deu 26 minutos de vídeo, meu Deus. Bom, pessoal, eu amei essa temporada, incrível, Cobra Kai no auge, no ápice, maravilhoso. Tudo aqui é bem feito, eu não critiquei nada de ruim, porque eu realmente não achei nada ruim nessa temporada. Maravilhoso, cara. Tudo muito, muito, muito bem feito. Lembrando, pessoal, que tudo que eu falo aqui é apenas a minha opinião, não é nenhuma verdade absoluta, tá bom? Deixem nos comentários o que vocês acharam dessa temporada. E é claro que eu conto com o seu like e a sua inscrição, que isso me inspira a trazer ainda mais conteúdos pra vocês. É nóis, tamo junto e eu te encontro no próximo vídeo. Falou!